Gente, aqui professora Claudiane, professora do LIVE, e eu trouxe uma videoaula para vocês, primeiramente para parabenizá-los. Vocês estão, aliás, nós estamos de férias, né? Vamos passar aí 15 dias de férias, então eu quero dar algumas dicas, né? Algumas coisas para vocês pesquisarem, para justamente quando voltarmos, o mais breve possível, possivelmente dia 14 de abril, e aí nós estaremos aí discutindo sobre a questão da inteligência emocional tão importante nesse momento que estamos vivenciando. Não é verdade? Bom, eu estava aqui, eu ia começar a aula, a videoaula para vocês, e acabei recebendo a notificação do aviso de férias. Então, entramos de férias a partir de amanhã. Não sei qual é o horário que você vai estar vendo esse vídeo. Eu estou gravando esse vídeo no dia 30 de março, né? E dia 31 de março, no caso amanhã, entraremos de férias, tá? Então, eu vou falar com a tia Maju para ela estar enviando essa aula hoje, mas se ela não conseguir, o momento que chegar vai ser, tenho certeza que eu vou ser bem-vinda aí na vidinha de vocês, tá bom? A nossa aula de hoje, ela vai trabalhar justamente a inteligência. Como nos tornarmos mais inteligentes. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu tenho certeza que sim. Mas a pergunta que eu quero elucidar, né, se vocês já pararam para pensar por que as pessoas são diferentes. O tema da nossa aula é justamente configuração da mente. Então, se nós estamos falando de mente, automaticamente estamos falando de intelecto, né? De inteligência. Então, alguém aí na história, obviamente, iria querer pesquisar sobre o porquê das pessoas serem diferentes. Por que algumas pessoas, elas são, assim, têm uma capacidade maior de armazenar, de memorizar, de aprender, de captar, tem a capacidade de ser mais éticas, e vice-versa, né? Porque outras não. Então, foi partindo desse princípio, né? Partindo do buscar saber por que as pessoas são diferentes, essa questão, ela foi vista de duas formas, tá? Então, os estudiosos, eles ficaram divididos de duas formas, e depois vocês vão entender por quê. Mas, assim, alguns, eles afirmam que havia uma base física, né, nessas diferenças que tornavam inevitáveis e inalteráveis. Ao longo do tempo, com as alegadas diferenças físicas, eles foram acrescidos de protuberâncias, protuberâncias cranianas, ou seja, voltado mais para a frenologia, o tamanho e a forma do crânio, né? A craniologia também foram uma das opções abordadas. E hoje em dia, muito se fala sobre genes. Já outros, eles apontaram a grande diversidade de formação de cada pessoa, suas experiências, seus treinamentos e formas de aprendizado. Alfred Binet, né? Um francês que passou o século XX trabalhando, né? Dentro do século XX, ele pesquisou sobre como as crianças aprendiam, ou seja, porque algumas crianças não tinham êxito em algumas aprendizagens e outras não. Essas pesquisas foram feitas em escolas públicas parisienses. E a partir daí, Binet, ele acreditava fidedignamente que a educação, a prática, elas seriam capazes de produzir mudanças fundamentais na inteligência. Alfred Binet,
em um artigo chamado Ideias Modernas sobre Crianças, ele trouxe para a gente uma descrição sobre o pensamento, os pensamentos de alguns filósofos modernos da época, né? E de contrapartida, o pensamento dele. Como é que foi feito isso? Para Alfred Binet, A prática, o treinamento e, acima de tudo, o método eram completamente eficazes para que as crianças pudessem continuar evoluindo, continuar aprendendo, né? Mas para os outros filósofos, eles afirmavam que a inteligência de um indivíduo ela é quantitativa, ou seja, existia uma quantidade fixa, uma quantidade que não poderia ser aumentada. Mas para Binet, ele, como eu coloquei para vocês, ele disse que nós somos completamente capazes de aperfeiçoar nossa atenção, nossa memória, a nossa capacidade de julgamento e nos tornamos literalmente mais inteligentes do que éramos ontem, do que éramos antes de ontem. Então, para Binet, nós podemos estar aumentando a nossa inteligência dia após dia. E isso depende de quê? Binet diz que isso depende do esforço de cada um. Então, para Binet, essa diferença das pessoas, porque as pessoas são diferentes, é porque algumas pessoas, elas se esforçam mais que outras. Quem você acha que tem razão? Os filósofos antigos, aliás, que naquela época eles eram modernos, né? Ou Binet? Hoje em dia, a maioria dos especialistas, eles concordam que não há uma única resposta, que não se trata de natureza, não se trata de estímulo, não se trata de genes e muito menos do meio ambiente. Os cientistas, eles estão percebendo que as pessoas têm maior capacidade do que havia imaginado para aprender e desenvolver o seu cérebro durante toda a vida. Então, para os cientistas atuais, nós somos completamente capazes de estar desenvolvendo o nosso cérebro a partir de esforços. E para trazer para vocês a modernidade, né? Então, o grande guru hoje da nossa atualidade é Robert Sternberg. Esse aí. Ele escreveu que o principal modo de aquisição do conhecimento não é nenhuma capacidade prévia, ou seja, não é nada que você nasce, nem que você traz hereditariamente, geneticamente da sua família, do pai e da mãe, não. E sim da dedicação, mais uma vez, da dedicação, do esforço ao objetivo. Vocês lembram o que eu disse para vocês? Aula dada, aula estudada hoje. Então, tá aí na palma da mão de vocês, né? Um lembrete para lembrar você que você pode estar aumentando a sua inteligência. Se eu estou assistindo aula, né? Eu vou entender, vou compreender. Aula dada. Aula estudada, eu vou praticar. Eu vou praticar em casa, no reforço, na biblioteca. Quando? Hoje. O que eu aprendi hoje, eu vou praticar hoje. E vou praticar sempre. Cada dia eu vou aprender uma coisa nova. Cada dia eu vou melhorar o que eu aprendi ontem. Tá certo? Olha só o que o Robert Sternberg está dizendo pra gente. Ele é o guru da inteligência da atualidade. Então, depende do esforço de cada um. Mas e o que isso tudo significa? Significa que existem dois tipos de mindset. E os dois mindsets são, o primeiro, o fixo, e o segundo, o mindset de crescimento. Mindset é simplesmente compreendido como a configuração da mente. Ou seja, o mindset é a configuração da sua mente, da minha mente, a configuração que eu escolhi.
Porque existem aí 2 mindsets. Então, eu posso optar pelo mindset fixo e pelo mindset de crescimento. Vou explicar um pouquinho dos dois para vocês. O mindset fixo são crenças que algumas pessoas tomam como verdadeiras e imutáveis. Ou seja, a síndrome da Gabriela. Vocês lembram daquela música? Eu nasci assim, eu cresci. Eu nasci assim, vou morrer assim. Né? Então, são ideias baseadas em crenças limitantes que fazem com que alguns seres humanos passem a ter convicção de que não conseguem, de que não avançam, de que não aprendem e, portanto, não evoluem. O segundo mindset é o mindset de crescimento, de evolução. Ele se baseia em quê? Ele se baseia na crença que o ser humano é completamente capaz de cultivar suas qualidades básicas, ou seja, do que já sabe, por meio de esforços, potencializar esse aprendizado que você já tem, o conhecimento que você já tem pode se potencializar, entendeu? Você acredita nisso e você consegue nisso. Consegue isso. Isso, consegue isso. Exatamente. E é partindo desse pressuposto que fica muito claro que a opinião que você adota a respeito de si mesmo afeta profundamente a maneira pela qual você leva a sua vida. Posso repetir. A opinião que você adota, olha só, a respeito de si mesmo, afeta profundamente a maneira pela qual você leva a sua vida.